E aí a gente não viu nenhum tipo de pronunciamento do PT, né? Mas quando a gente nomina um cara que foi condenado 3 vezes por corrupção, formulação de quadrilha e mais um monte de crime em 3 instâncias, a gente chama de bandido. Aí a presidenta lá, né, como ela gosta de ser chamada, se ofendeu. A gente tava ouvindo aqui o pessoal da Defesa Civil alertando, né, ao pessoal aqui da região sobre a questão da temperatura, enfim, né? E agora também eu acho que cabe trazer a Brigada Militar aqui para fazer um alerta de periculosidade, né? A gente vai receber no Rio Grande do Sul no começo de junho o maior bandido, certamente, que o Brasil e, quiçá, o mundo viu, né? O coordenador aí de desvios bilionários nas estatais brasileiras, dinheiro do povo brasileiro, condenado, né, em 3 instâncias, com condenações, digamos, suspensas por um Supremo completamente aparelhado por ele durante os governos petistas. Então, no começo de junho, a informação que a gente tem é que Lula estará de volta ao Rio Grande do Sul. Pelo que se sabe, primeiro vai estar em Porto Alegre, depois vai se decidir a agenda. Se tinha um rumor que ele poderia vir numa reunião almoço da SIC, porém, ao que se sabe, né, não vai vir. Ele tem algumas restrições de vir para a Serra. A gente sabe que a oposição aqui a corruptos é bem forte, né? Normalmente o povo da Serra Gaúcha é um povo trabalhador e não gosta de bandido. Então, certamente ele não teria uma recepção tão calorosa, digamos, na nossa cidade, na nossa região. Até a gente viu uns comentários hoje no Facebook, uns diziam que ele será ovacionado, né? No sentido de receber ovadas, né? Então a gente é sempre contra a violência, mas eu acho que manifestações democráticas devem sim ser feitas, inclusive em redes sociais, rechaçando a presença de alguém que fez tão mal ao nosso país. Bom, gaúchos escondam suas carteiras, essa é o título do teu texto aí, Marcão. A gente tem que ficar ligado, né? Que nem eu comentei antes, a Defesa Civil estava aqui alertando o frio, a gente tem que fazer esse alerta como político, a gente tem que alertar a população de cuidar, né? Volto a dizer, a gente vai receber, não tenho a menor dúvida, do maior assaltante dos brasileiros de todos os tempos. Então a questão da carteira é uma forma de alerta, né, a essa visita indesejada que a gente vai ter aqui no Rio Grande do Sul de alguém que prejudicou tanto o nosso país. Marcon, nas últimas sessões aí um impasse, de certa forma, com a sua colega Denise Pessoa, também sobre este assunto. O senhor quebrou o decoro, como é que foi essa história aí? Surgiu uma moção do vereador Bortola, meu amigo Bortola, para discriminar, digamos assim, rechaçar esse tipo de pronunciamento do ex-presidiário, porque realmente ele afeta toda uma classe que é tão bem vista pela população, que é a classe dos policiais, onde todos saem de casa arriscando suas vidas para salvar a vida de um terceiro. Então a gente tava na discussão, falando sobre essa fala, né? Enfim, e aí o que aconteceu? Eu chamei ele de bandido e a presidente, de forma completamente, no meu ponto de vista, autoritária, pediu a questão de ordem, julgou a questão de ordem e aceitou a questão de ordem. Para se ter um paralelo, é mais ou menos o que o Xandão fez lá no Supremo Tribunal Federal, que ele abriu um inquérito, ele julgou o inquérito e ele, né, deu a sentença do inquérito do Daniel Silveira, deputado Daniel Silveira. Então, tá aberto, né? Eu até sugeri a ela que, se ela achasse que eu tivesse quebrado o decoro, que ela me colocasse na ética, né, na comissão de ética. Até agora a gente não viu nada. Aliás, tem coisas que acontecem que é muito engraçado, né? A gente teve um vereador do PT em Porto Alegre dizendo que queria atear fogo no Sartori. Não sei se tu acompanhou, né? Queria atear fogo no Sartori, chamando o Sartori de fascista. Gente que nem sabe o que foi o fascismo lá na Itália. Eles fazem umas conexões que eu não entendo como é que os neurônios conseguem se conectar para ter esse tipo de ideia, mas tudo bem. E aí a gente não viu nenhum tipo de pronunciamento do PT, né? Mas quando a gente nomina um cara que foi condenado 3 vezes por corrupção, formulação de quadrilha, mais um monte de crime em 3 instâncias, a gente chama de bandido, porque pra mim, me parece que quando o cara é condenado, ele vira um bandido. Aí a presidenta lá, né, como ela gosta de ser chamada, se ofendeu. A gente lamenta, né? Primeiro a gente tem que lamentar que uma cidade como Caxias do Sul, uma cidade de trabalhadores, a Câmara tem eleito um presidente do PT, né? E tem que lamentar. Eu fiz tudo para que isso não acontecesse. Infelizmente, acordos que acontecem nas câmaras de vereadores do Brasil afora acontecem também em Caxias do Sul. E a gente tem que aceitar uma pessoa que foi rechaçada nas urnas, né? O PT perdeu em Caxias do Sul, né? Aliás, foi humilhado no segundo turno. O Adiló de Domênico praticamente amassou o PT, né? Foi quase 60%. Mas a gente tem que aguentar esse tipo de situação na Câmara. Faltam 6 meses para terminar. Espero que não se repita tão cedo. Bom, a sessão foi cancelada, foi parada, paralisada ou... Não foi não. Ela suspendeu a sessão 3, 4 minutinhos, daí ela me falou que eu falava aquilo porque eu era um homem branco, privilegiado, e aí eu disse, e heterossexual. E heterossexual. Eu disse, mas o que tem uma coisa a ver com a outra, né? Não faz sentido nenhum. Então é o tipo de argumento, Jerônimo, basicamente que não tem argumento, né? Quando a gente não tem argumento, a gente apela pro pessoal, né? E foi o que ela fez. Então, assim, a gente respeita, é uma colega vereadora, mas eu entendo ele, Jerônimo, porque defender o PT e defender um ex-condenado, né, eternamente bandido, que é o Lula, deve ser algo difícil, né? Deve ser algo que realmente incomoda. Para qualquer pessoa que saia de manhã cedo, trabalha, paga suas contas, faz tudo certinho, não tem como nem imaginar votar num corrupto, né? E aí, quando tu tá num partido onde o próprio vice do ladrão disse que é uma organização criminosa, algo que me falou em 2006,
fez que o PT era uma organização criminosa. Quem falou não foi o Marcon. Então defender isso deve ser muito complicado. Aí como não tem muito argumento, a gente acaba atacando o pessoal da pessoa. Nasci branco, e pra mim isso não faz a menor diferença. A pessoa é branca, preta, careca, gorda, magra, é um ser humano. Então esse tipo de segregação que a esquerda gosta de fazer, eu particularmente tenho desprezo por esse tipo de coisa, porque pra mim a pessoa que nasceu, ela é um ser humano e merece respeito, independente de cor de pele, de opção sexual ou qualquer coisa como eles tentam discriminar as pessoas.